Bom dia a todos aqueles que a gente tem um carinho imenso e faz muitos anos que nós estamos aqui juntos, conversando. Toda vez que tem algum problema dentro da pneumologia, nós alertamos vocês, nós buscamos alertar vocês. Então, hoje eu venho novamente, eu sou a doutora Soraya Cristiane Kassab, eu sou de Rio Claro, São Paulo. A gente vai trazer mais um alerta para vocês de um assunto hoje extremamente importante, de um golpe extremamente cruel e covarde, que toda a nossa sociedade está sofrendo, mas muitos ainda não se atentaram a esse fato, tá? Então, a gente vai conversar rapidamente sobre o vape, sobre os dispositivos eletrônicos para fumar, o que nós chamamos de DEF. Lembra a morte, né? DEF. Então, esses dispositivos eletrônicos para fumar, eles podem ser tanto aquele cigarro eletrônico que tem vários modelos, né? Olha, ele é bonito, tá? Eu sei que tem muita gente que nunca viu um desse na frente, assim como tem gente que nunca... tem gente que tá fumando, né? Então, aqui a gente vai estar falando com todo mundo, tá? Então, olha como ele é bonito, né? Ele é bonito, ele tem um cheiro bom, tá? Então, assim, ele não fede que nem o cigarro convencional. Ele tem um cheiro legal, ele é bonito, ele é colorido. Enfim, isso é o tal do cigarro eletrônico. Ele é um dos tipos do cigarro eletrônico, tá? Hoje o cigarro eletrônico tá na 4ª geração. E aí eu vou explicar para vocês rapidamente por que esse cigarro eletrônico se tornou essa coisa tão bonita, tão cheirosa, né? Isso é uma grande armadilha, é uma armadilha gravíssima, né? É a mesma armadilha que o seu pai, seu avô, você caiu quando falaram que o cigarro convencional não fazia mal. É a mesma armadilha. A indústria do tabaco, ela tá agindo exatamente da mesma forma. Só que tá um pouco mais covarde a coisa tá um pouco pior dessa vez, né? E é isso que eu gostaria que vocês entendessem. O dispositivo eletrônico para fumar, ele vai desde o narguilé até os cigarros eletrônicos. Aí a gente tá na 4ª geração dos cigarros eletrônicos. O que acontece? Antes da pandemia, antes do boom dos celulares, dos computadores, né? Nós tínhamos as 3 maiores indústrias mundiais em arrecadação. Quais eram essas 3 indústrias mundiais? Era a indústria, em primeiro lugar, a indústria bélica, ou seja, a indústria das armas, né? Produção de armas. Isso sempre vai existir, infelizmente. Enquanto o homem for egoísta e orgulhoso, vai existir arma. E em segundo lugar era a indústria do tabaco, e em último lugar, em terceiro lugar, em arrecadação mundial, era a indústria farmacêutica. Então, para vocês, eu já comentava naquela época que a nossa sociedade já estava doente, que a gente precisava prestar mais atenção, que só essa classificação já mostrava pra gente o quanto é uma sociedade doente, que já vinha doente. Aí veio o Covid, veio toda a pandemia, a gente desatentou vou usar até esse termo, a gente ficou desatento dessa questão dos cigarros, né? Porque, graças a Deus, muita gente parou de fumar o cigarro convencional. A gente, hoje, a nível de consultório, eu tenho poucos pacientes que ainda fumam cigarro convencional. A gente já tem, infelizmente, muitos acabaram morrendo por causa de câncer, por causa de enfisema. Então, muitos acabaram morrendo nesse meio tempo.
E hoje ainda a gente tem alguns pacientes de 70 anos de idade, que fumam 60 anos, e teve sorte de não pegar um câncer, de ter um enfisema leve, então não tem aquela falta de ar tão grave. Então, isso é uma questão de sorte. Isso aí, assim, é uma probabilidade muito pequena. São muito poucos pacientes que passam, que conseguem passar por isso com o cigarro convencional. Mas o cigarro convencional, ele tinha uma coisa. Meu pai e a minha mãe ensinou a fumar para espantar mosquito lá na horta, lá na lavoura, lá na roça. Então, não tinha essa maldade, não existia a noção da maldade do cigarro. Então, hoje, quando a pessoa chega aqui e fala assim, olha, eu fumei 40, 50 anos, eu não falo nada, porque eu não vou brigar com essa pessoa, porque ela vem de uma época que era bonito fumar, né? O cara da Marlboro, o cara morreu de câncer, ninguém falou disso. Mas ele era o cara bonito que andava de cavalo lá, estava em cima do cavalo, com o cigarrão na mão. Então era bonito isso. Então é difícil a gente questionar esse pessoal que a gente não teve como cuidar. Isso foi em 1950, o cigarro convencional ele se tornou bastante popular. Na verdade foi depois da Revolução Industrial que a coisa começou a estourar bastante, né? Mas assim, a gente tem o cigarro convencional numa probabilidade bem maior depois de 1950. Só que aí, o que aconteceu? Começou as pessoas precisam parar de fumar, então vamos tentar criar um mecanismo para essas pessoas pararem de fumar. Em 1963 foi o primeiro protótipo de cigarro eletrônico, que foi um americano, só que na época não tinha as peças para construir o cigarro eletrônico. Qual era o princípio, e ainda é o princípio do cigarro eletrônico, do raciocínio? O raciocínio é você empregar uma técnica que não seja a queima do tabaco, mas o aquecimento da nicotina. Então, esses cigarros eletrônicos, eles seriam para vaporizar uma fumaça. Então, assim, a pessoa tem a necessidade de estar ali, você poderia colocar menos nicotina, dosar ali, porque tem dentro do cigarro eletrônico, existe um e-líquido, né? Que é um tubinho que vai todas as substâncias que vocês quiserem imaginar, né? Hoje. Mas esse e-líquido, você poderia estar colocando ali algumas coisas e a pessoa iria só vaporizar aquilo e iria ter uma sensação de bem-estar e deixaria o cigarro convencional. Então essa foi a primeira ideia, 1963. 2003, um farmacêutico chinês também teve a mesma ideia. Só que ele conseguiu construir um cigarro eletrônico, já tinha tecnologia. E aí, eles começaram a produzir isso a nível industrial. Em 2004, a China inteira fumava cigarro eletrônico. Só que era aquele primeiro cigarro eletrônico. Qual é a grande tacada da indústria do tabaco que eu estou conversando com vocês e eu me preocupo muito? Lembra que eu falei que as 3 maiores indústrias eram a indústria bélica, do tabaco e, em última, farmacêutica. As 3 maiores indústrias mundiais. Hoje, as 3 maiores indústrias mundiais são a indústria da tecnologia, ou seja, os computadores, os celulares, o Google, né? Em segundo lugar, a gente tem a indústria em termos de arrecadação. A indústria farmacêutica se mantém, né? E em terceiro lugar, a indústria de produção de energia. Onde foi parar a indústria do tabaco? Né? A gente não ouve mais falar dela. É isso que eu tô falando para vocês. Hoje, no consultório, a gente não vê mais tanto paciente que chega aqui e fala, olha, eu ainda fumo cigarro convencional. O Brasil é um dos países que foi premiado em 2019
pela ONU por cumprir as metas de cessação do tabaco. Então, o Brasil, ele conseguiu reduzir bastante o seu número de tabagistas. Infelizmente, não posso falar o mesmo da Europa, da Ásia, né? Mas o Brasil conseguiu. E os países, no geral, países em desenvolvimento, eles conseguiram reduzir o tabaco. Alguns, né? A Índia não, mas assim, alguns países conseguiram. E aí o que acontece com a indústria? A indústria perde. A indústria do tabaco estava perdendo muito em termos de dinheiro, né? Lembra que a gente falou sobre a indústria bélica, né? Então, arma sempre vai ter. Então, enquanto o homem for egoísta e orgulhoso. E aí, o que acontece? Eles resolveram voltar o olhar para os tais dos cigarros eletrônicos. Então, peraí, a gente precisa arrecadar mais dinheiro, porque ela tá caindo, ela não é mais ela não tá nem mais entre as 3 maiores do mundo. Como assim ela perdeu posições? E depois da pandemia, muita gente também ficou com medo de fumar, para preservar o pulmão e tal. Aí o que eles fizeram, né? Como sempre, né? Vamos estudar o mercado. Então, como é o mercado? Os países em desenvolvimento ainda têm uma população jovem muito grande. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um produto. Lembre-se da indústria alimentícia, que também não é outro que fica atrás, não. Nós vamos criar um produto que seja bonito, que tenha cheiro legal. Por quê? Porque o jovem, ele não gosta do quê? Do cheiro, do fedor, daquele cheiro horroroso do cigarro de palha, do cigarro. Ele não gosta disso, isso fede, a roupa fica fedendo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai investir no tal do cigarro eletrônico. E aí a coisa se tornou uma coisa muito mais grave. Por quê? Desde 2003, da produção do primeiro cigarro eletrônico, que era um cigarro que imitava inclusive o cigarro convencional. Eu acho que isso é uma coisa meio histórica já, porque a gente não vê mais esse tipo de cigarro, né, eletrônico. Mas desde aquela época, eles vêm estudando o mercado, estudando formas de fazer com que as pessoas voltem a fumar, e fumar muito, e se viciar, tá? Esse vício, gente, vem da onde? Da nicotina. Então, a gente usa para parar, por exemplo, eu quero que você pare de fumar, a gente usa o adesivo de nicotina, por quê? Porque a pessoa tem a dependência física, a dependência é a necessidade da droga. Nicotina é droga, então a necessidade dessa droga, a pessoa tem essa necessidade. Então, o que acontece? A gente tem um dispositivo eletrônico. Como que é esse dispositivo eletrônico? Ele não queima o tabaco, ele vaporiza a nicotina. Os primeiros cigarros eletrônicos, os cigarros eletrônicos da primeira geração, eles tinham 2 miligramas de nicotina por ml. Atualmente, os cigarros, os vape, que são, hoje eles chamam de pod, porque o pod, ele é um cigarro eletrônico no formato de pendrive. A gente não conseguiu para mostrar para vocês, porque a venda do cigarro eletrônico no Brasil ela é proibida desde 2009, né? E eles têm, um pendrive, e você coloca um cartucho dentro, que é um cartucho de recarga, né? Cada cartucho equivale a 200 tragadas, ou seja, a um maço de cigarro convencional, 20 cigarros. Então, o que acontece? Ele foi se popularizando. Por quê? Ficou mais barato. Hoje você tem como comprar o pendrive, por exemplo,
ir entre amigos e comprar o cartucho entre amigos e ir lá ficar fumando aquilo. E qual o problema? Lembra? Cigarro convencional, cigarro da primeira geração, tinha 2 miligramas por ml de nicotina. Hoje já tem patenteado 44,8 miligramas por ml de nicotina no pendrive, nesse cigarro eletrônico de 4ª geração. Nós estamos falando de uma nicotina líquida, então vamos imaginar o seguinte: os cigarros da primeira geração eram formados por base de nicotina. Os cigarros eletrônicos da 4ª geração é sal de nicotina. Por quê? Porque eles acrescentaram o glicerol. O que é o glicerol? O glicerol é aquela substância que dá gosto, que deu gosto de pipoca na cerveja um tempo aí. O pessoal tava falando do gosto de pipoca na cerveja. Eles acrescentaram o glicerol por quê? O glicerol, ele faz com que a nicotina, ela demore mais para ser absorvida e ela demore mais para ser consumida pelo nosso organismo. Então, o indivíduo, ele não tem a necessidade de ficar fumando toda hora. Ele consegue ficar um tempo pequeno aí sem fumar, mas ele tem a necessidade de voltar a fumar. E o que acontece? Isso vai para o cérebro, né? No cérebro, a nicotina se liga a um marcador, né, cerebral. Esse marcador libera a dopamina. A dopamina é o que nos dá prazer, tá? Então, o indivíduo, ele tem a sensação de prazer que a nicotina causa. Já temos relatos de cigarros eletrônicos com 59 miligramas por ml de nicotina. Se vocês observarem esse cigarro eletrônico, por exemplo, que eu trouxe, não está marcado aqui quanto tem de nicotina, em lugar nenhum. Esse dispositivo, que é o e-líquido, ele contém flavorizantes, que são substâncias que dão gosto, que dão cheiro. Ele contém nicotina, ele pode conter o THC. O que é o THC? A maconha. A parte ruim da maconha. Vocês se lembram que tem o CDB, que é o canabidiol, que é a parte boa da maconha, que é a parte que está sendo comercializada, que tem ajudado algumas pessoas sim. Então, você tem o CDB e você tem o THC. O que é o THC? É a substância psicoativa da maconha. É o que vicia, é o que dá o barato, é o que faz mal. Por que faz mal? Porque já está comprovado cientificamente, nós temos muito poucas coisas sobre cigarro eletrônico ainda, principalmente esses de 4ª geração, que são os mais perigosos. Mas nós temos, assim, entre os efeitos colaterais, um retardo do desenvolvimento cerebral. Vocês se lembram que o cérebro, ele acaba de se desenvolver, de realmente ter a sua maturidade total aos 25 anos de idade. Então, o que está acontecendo? Quem está usando cigarro eletrônico? É a criança e o jovem. Nós temos relatos no México de crianças de 8 anos usando o cigarro eletrônico. Então, o que ele faz? Ele retarda o desenvolvimento cerebral, retarda o raciocínio, tá? O desenvolvimento de raciocínio, de formação de ideias. Então, ele retarda isso. Isso já está comprovado cientificamente que o cigarro eletrônico faz. Ele causa abstinência. A abstinência é uma abstinência nunca antes observada. Por quê? Lógico, quanto mais nicotina eu dou para você, maior a necessidade de você repor essa nicotina, tá? Então, essa nicotina, ela vai cada vez viciando mais, cada vez a pessoa vai tendo mais necessidade. Tanto que nós temos relatos de alunos que chegam a sair de dentro de sala de aula para ir no banheiro da escola fumar, porque eles não conseguem ficar sem. Eles acordam à noite com a necessidade
aquele cigarro eletrônico. Então nós temos relatos gravíssimos de abstinência e hoje as descrições são de uma abstinência nunca antes observada. E olha que eu tive paciente que com o cigarro convencional, quando a gente tentou fazer o tratamento, essas pessoas viam um bicho na parede. Então, nós estamos falando agora de uma outra doença, uma outra abstinência, um outro tipo de abstinência, que nós ainda não entendemos. Então, no cérebro causa isso, no coração também, ele pode dar doenças cardiovasculares. E quando a coisa chega a nível de pulmão, fica mais complicado ainda. Hoje nós temos a síndrome EVALI, tá? Nos Estados Unidos, ela é uma sigla em inglês. Então, o que é o EVALI? Tudo que eu falar para vocês de E significa eletrônico. Então, é uma síndrome pulmonar, é uma lesão no pulmão secundária ao uso do cigarro eletrônico, que primeiramente, 98% dos pacientes que chegaram com EVALI a nível de consultório, a nível de hospital, foram internados. Porque dá uma dor torácica muito forte, uma dor no peito muito forte, dá tosse, dá falta de ar. Então, todos esses sintomas são da EVALI e podem levar à insuficiência respiratória e óbito, tá? Então, nós estamos falando de pacientes que morreram porque usaram cigarro eletrônico nos últimos 90 dias. Quais pacientes desses? Então vamos lá, a média de idade desses pacientes que conseguiram sobreviver e saíram do hospital, a média de idade é 23 anos de idade. Olha isso, gente. Eu falo de covardia, quando a gente fala em covardia, a gente tá falando disso. Então, olha isso, né? Então, a média de 23 anos de idade. A média dos que morreram foi 50 anos de idade. Nos Estados Unidos, que a princípio a venda é liberada e depende da legislação de cada estado, tá? Não temos dados da China. Nos Estados Unidos é onde mais está sendo estudado isso. Então, o que eles observaram? Nas broncoscopias, aquele examezinho que a gente coloca, que não é diferente da endoscopia. A endoscopia vai pela boca, né? A broncoscopia vai pelo nariz e chega no pulmão. Nas broncoscopias, o que se encontrou no pulmão desses pacientes na coleta do lavado broncoalveolar, coleta do líquido que saiu desse exame? Vitamina E. Por que a vitamina E? Porque para você usar maconha líquida, o THC líquido, você tem que unir a esse dispositivo líquido que vai no cigarro eletrônico, você tem que unir a vitamina E, porque ela é umectante, ou seja, ela dilui e transforma isso em fumaça. Só que tem um detalhe, né? Vitamina E você pode tomar, você pode passar na pele, mas você não pode inalar. Ela não pode ser inalada. Então, essas pessoas que usaram o vape ou esses dispositivos eletrônicos para fumar, que usaram com THC, com maconha, quase foi uma média de 100% de óbito. Então, nós não estamos falando só do tal do cigarro eletrônico. Nós estamos falando de uma arma. Nós estamos falando de uma coisa que mata, e mata covardemente, porque não explica o que você está usando. E isso está sendo vendido, sim, claro. Quem quer ganhar, né? O dinheiro sempre vem na frente. Então, o que acontece? Essa síndrome EVALI, ela tá chamando muita atenção, porque ela mata. Então,
O nosso apelo vai aos médicos, principalmente aos médicos que recebem pacientes com falta de ar, médicos de pronto-socorro, médicos cardiologistas, médicos pneumologistas que recebem um paciente com falta de ar, dor no peito, tosse. Perguntem a esse paciente se ele fumou cigarro eletrônico nos últimos 90 dias. A tendência da pessoa, principalmente do jovem, do adolescente, é esconder isso, não contar. Muitas vezes fumar escondido. Eles formam, esse cigarro eletrônico, eles formam nódulos no pulmão. Esses nódulos no pulmão são iguais a gomas de mascar. Gomas, pela vitamina E. Essas gomas de mascar não permitem que o oxigênio seja conduzido. Então a pessoa morre. Nós estamos falando de pessoas que não vão viver 40, 50 anos fumando. Nós estamos falando de pessoas que vão morrer com 20, 30 anos. Fumando uma coisa que eles não sabem o que vai ali. Tudo bem, o cigarro convencional nós também não sabemos o que vai ali, né? Mas o cigarro eletrônico mata. Nós temos tratamento. O tratamento para parar de fumar o cigarro eletrônico é o mesmo tratamento que a gente usa para parar o cigarro convencional, que é a bupropiona e o adesivo de nicotina. Nunca se usa, isso nós já aprendemos e todas as últimas pesquisas têm mostrado, nunca se usa o cigarro de outro formato para parar de fumar um outro tipo de cigarro. Então você não usa o cigarro eletrônico para parar de fumar o cigarro convencional. O máximo que pode acontecer com as pessoas que tentam usar o cigarro eletrônico para parar com o cigarro eletrônico ou o cigarro convencional é se tornar uma pessoa dual. O que é uma pessoa dual? É uma pessoa que fuma tanto o cigarro eletrônico como o cigarro convencional. Ela passa a fumar os dois, tá? Então, eu tô aqui novamente, como eu faço toda vez com vocês, para alertar, porque muita gente não sabe nem o que é o cigarro eletrônico. E às vezes o seu filho tem mudado o comportamento, o seu neto tem mudado o comportamento, ele tá mais agressivo, ele tá se trancando no quarto, ele tá se tornando antissocial, ele só anda com aquele grupinho de amigos que você acha meio estranho. Fica de olho, porque não é mais a maconha, não é mais a cocaína. Ele pode estar usando o cigarro eletrônico e ele vai morrer por causa disso. Nós não temos dados ainda com relação a câncer, porque nós não temos dados ainda a nível de tempo moderado, tempo longo com relação a isso, né? Mas nós temos tido essas síndromes e nós imaginamos que isso vai piorar, isso vai continuar sendo vendido. O Brasil, infelizmente, quando nós conversamos sobre política pública no Brasil, o Brasil acha que não precisa tomar nenhuma atitude porque ele é proibido pela Anvisa de venda. Então ele não pode ser vendido no Brasil. Mas infelizmente as pessoas estão comprando. Sim, isso está sendo vendido. Nós sabemos que isso está sendo vendido. Então é um problema que nós temos que começar a enfrentar de frente e não desviar, né? É um problema grave. Eu estarei no podcast com a Aline Magalhães e a Mônica Buteri. O podcast Chega Junto, na quarta-feira. Nós vamos dar mais detalhes, vamos conversar sobre o cigarro eletrônico e nós precisamos conversar sobre esse assunto. Todos nós. Quem já está fumando, por favor, procure ajuda. Procure, venha, a gente faz o tratamento. Pare, por favor. Porque isso é uma coisa evolutiva. E a droga, é lógico, a indústria